Olá, olá. Acho que estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Deixa eu ver se alguém entra aqui para eu ter certeza que estamos ao vivo, que eu estou sendo vista, que eu estou sendo ouvida, que está tudo certo. Vamos lá, deixa eu dar um tempinho para o Facebook avisar as pessoas que essa live está acontecendo. Sim, estamos ao vivo. As pessoas já estão chegando aqui, Melzinha. Olá, olá. Que honra ter você aqui, Mel Bracarense, uma pessoa que eu admiro demais, que faz um trabalho lindo, mas lindo e que tem tudo a ver com vocação, tem tudo a ver com a temática de hoje. Seja muito bem-vinda. Que bom que você está aqui com a sua energia, com o seu amor. Paulo, Vanderly, Geraldo, Angélica, Jaque, Sérgio, vamos chegando todos. Que bom que vocês estão aqui. O que a gente faz quando o coach tem um imprevisto e desmarca a sessão, que seria agora? A gente vai para casa dormir, na verdade a gente já está em casa, né? Então a gente vai, troca de roupa e vai para o quarto dormir, melhor dizendo. Não, a gente faz live. E por que fazemos live? Porque estamos vivendo plenamente a nossa vocação, é o que a gente gosta de fazer, é o que a gente ama fazer. E é sobre isso que a gente vai falar aqui um pouco, né? Por que você não está conseguindo criar uma realidade mais alinhada com a sua vocação? O que está pegando quando o assunto é vocação, quando o assunto é viver uma vida com mais sentido, com mais propósito? Então, oi Rê! A Rê sempre presente aqui nas lives. Que alegria ter você aqui de novo, Rê. Seja muito bem-vinda. Lauro Henrique Bracarense, tá vendo? Os Bracarense aí me dando uma super força aqui nessa live. Seja muito bem-vindo, Lauro. Fefe, minha queridona, Fefe, minha coach linda, maravilhosa, que está construindo um trabalho bastante alinhado à verdadeira vocação dela, que está driblando vários e vários sabotadores que possam aparecer aí ao longo do caminho e que está construindo, sim, uma vida e um trabalho com mais propósito. Michele, Laís, vamos chegando, gente. Estou amando isso aqui. Eu amo coração, amo curtida, amo tudo isso. É um sinal, né, que eu tenho aqui, como eu não estou vendo vocês efetivamente, de que está valendo a pena de alguma maneira, né, a resposta que eu tenho, o feedback que eu tenho de vocês. Se você está assistindo a essa live pelo meu canal do YouTube, você está assistindo, na verdade, a gravação, está assistindo a reprise desse conteúdo. Seja muito bem-vindo de qualquer forma, deixe as suas dúvidas, os seus comentários aqui abaixo desse vídeo, que assim que eu tiver acesso a esses comentários, eu terei o maior prazer em responder, mesmo que seja uma reprise. Então eu vou te responder, você não vai ficar sem resposta, seja muito bem-vindo. E vocês que estão aqui ao vivo comigo, aproveitem o momento então para tirar dúvidas, para gerar insights, para a gente conversar, para a gente trocar muito aqui nesse momento. Aline, querida, seja muito bem-vinda. André, Wesley, Tânia. Nossa, tá chegando tanta gente linda, tanta gente querida, que isso aqui, então, vai ficar bom, hein? Já tá muito bom e vai ficar melhor ainda. Vamos dar mais um tempinho para as pessoas chegarem, né? Enquanto isso, se vocês puderem me falar de onde vocês estão falando, de que lugar do país ou de fora do país vocês estão falando, que é sempre bom a gente saber o impacto que o nosso trabalho está causando na vida das pessoas, o alcance do nosso trabalho também. Então, eu sempre gosto de saber de onde as pessoas estão falando. Eu sempre falo isso aqui, eu tenho pessoas que me assistem de Portugal, eu tenho pessoas que me assistem do Japão. Eu fico super feliz, eu fico super emocionada quando essas pessoas estão presentes na live e elas se manifestam. Eu falo, puxa vida, né? Que bacana isso, saber que um trabalho que começou ali de uma forma despretensiosa no começo, eu tenho um rolê aqui, acabou se transformando de fato na minha vocação, na minha missão de vida, no que eu amo fazer e que tem alcançado tantas pessoas em todos os campos do mundo. Então é uma alegria imensa saber disso. A Mel tá falando que as mães com carreira estão aí.
Aproveitem a Ana Demais. Oba! Sejam muito bem-vindas todas, Mães com Carreira, que é um programa que a Mel tem, que ajuda essas mães a criarem negócios alinhados com a vocação delas. É por isso que eu falei que tem tudo a ver, a Mel tá aqui, ela fala muito de vocação, mesmo que indiretamente, porque a gente construir um negócio, a gente construir um trabalho alinhado com o que a gente realmente ama, com a nossa essência, é viver a nossa vocação. Então vamos lá, já falei um monte aqui, acho que já deu tempo do Face avisar sobre essa live, eu avisei também, pela primeira vez eu consegui avisar que essa live ia acontecer, porque geralmente as lives têm acontecido de surpresa, né? Meio de supetão, assim. E dessa vez eu consegui avisar, com umas horas de antecedência, tudo bem, mas consegui avisar. Então, sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está assistindo aqui a este vídeo. Para vocês que estão ao vivo comigo, boa noite todos. Então, vamos lá, gente. Eu quero compartilhar com vocês aqui nessa noite 5 grandes pontos que, segundo a minha experiência como coach, a minha experiência de vida, a minha experiência com os meus clientes, com os meus coaches, são os pontos-chave, né? É onde o bicho pega toda vez que a gente fala em viver plenamente a nossa vocação. E por que eu estou trazendo esses 5 pontos? Porque é muito importante a gente começar a refletir sobre isso, se a gente quer, de fato, construir uma vida e um trabalho mais alinhados com o que clama a nossa alma, com o que clama o nosso coração. Eu sempre costumo dizer o seguinte, não existe vocação desconectada de quem a gente é. E vocação vem de chamado, etimologicamente falando mesmo. A palavra vocação está associada a chama, chamado. E a gente só escuta o chamado, a gente só sente o chamado, e a gente só segue o chamado, principalmente, se esse chamado está alinhado com quem a gente é de verdade, com o que a gente busca de verdade na nossa vida, com os nossos valores mais preciosos, com o que a gente considera que tem sentido, que faz sentido para a gente. Então, o primeiro grande ponto que, de fato, a gente precisa avaliar, a gente precisa refletir sobre, a gente precisa observar, sempre que a gente fala em vocação, é o saber quem você realmente é. Muitas pessoas pecam nisso, né? Elas não sabem quem realmente são. Será que você, de fato, sabe quem você realmente é? Quais são os seus valores mais preciosos? O que você coloca como prioridade na sua vida? São os valores que governam as nossas decisões. E é no momento de decisão que o nosso destino é traçado, né? Que as coisas acontecem na nossa vida. Então, você tem clareza a respeito de quais são os seus principais valores na vida? Quais são os seus principais talentos, os seus principais pontos fortes? A maioria das pessoas não tem respostas assertivas para essas perguntas. A maioria não sabe responder. Nunca parou para olhar para dentro, nunca parou para se conhecer de verdade. Eu atendo diariamente várias pessoas que me procuram porque precisam começar esse processo de olhar para dentro e de repente sozinhas não estão conseguindo. Precisam de alguém que as ajude a gerar clareza a respeito desses pontos. E veja bem, todas as respostas que você procura estão dentro de você. O coaching, ele é um processo não diretivo, ele não vai te dar direção, ele não vai te dizer o que é e o que não é. Você sabe o que é e o que não é. Você sabe quem você é. Só que às vezes você precisa de alguém para acender a lanterninha, para te ajudar a enxergar com mais clareza o que você não está conseguindo ver, né? Eu sempre digo que é como se o coach, ele fosse aquele cara que está segurando a lanterna enquanto você está procurando as chaves dentro da sua bolsa. Às vezes a bolsa está uma bagunça, está aquela zona dentro da bolsa, e você precisa de alguém para segurar a lanterninha, mas quem vai enfiar a mão na bolsa, quem vai procurar essas chaves e quem vai encontrar essas chaves é você. Então, o primeiro ponto é esse, né? É olhar para dentro, é se conhecer de verdade, é se perguntar, mas peraí, quem eu sou de verdade? Quais são os meus principais valores na vida? O que eu coloco como prioridade na minha vida? O que pesa para mim na hora de tomar uma decisão importante? Na hora de me posicionar de fato, né, em relação às situações, às coisas que acontecem na minha vida? Quais são os meus principais talentos, as minhas principais paixões, aquelas coisas que eu faço muito bem, que eu gosto de fazer, que as pessoas me elogiam quando eu faço? Será que as escolhas que eu tenho feito na minha vida até então
foram escolhas que estavam alinhadas de fato ao que eu queria para mim, ao que eu buscava para mim, ou foram escolhas influenciadas de repente por um ideal de sucesso, de felicidade do senso comum, por uma crença do senso comum, por algo que eu nunca parei para questionar se de fato me pertencia, se de fato fazia sentido para mim. E esse ponto é muito importante também, né? O que você está chamando de sucesso e de felicidade? Quando a gente fala em viver plenamente a nossa vocação, a gente tem que pensar o seguinte: o que todos nós almejamos, no fim das contas, o que nos une, são essas duas palavrinhas, né? A gente quer ser feliz e a gente quer ser bem-sucedido. Mas o que é felicidade para você? O que é sucesso para você? Entende como sucesso e felicidade são conceitos subjetivos? De repente, a minha ideia de sucesso e felicidade é completamente diferente da sua. De repente, sucesso e felicidade para mim significam uma coisa e para você outra. E tá tudo bem. Não existe o certo e o errado nesse caso, né? Existe o que eu entendo por sucesso e felicidade e existe aquilo que você entende por sucesso e felicidade. Só que você tem que ter clareza disso. Se você quer ser feliz, se você quer ser bem-sucedido, o que é felicidade? O que é sucesso para você? Então, esse tipo de reflexão a gente precisa começar a fazer sim. A gente precisa começar a olhar para dentro. A gente precisa começar a se conhecer de verdade, a entender o que a gente gosta, o que a gente não gosta, até onde a gente iria para conseguir o que a gente almeja, ou o que a gente não tolera de jeito nenhum. Então, é se investigar, é ser um detetive de si mesmo, né? É fazer esse mergulho interior, é olhar para dentro para se conhecer. E muitas pessoas pecam nisso, né? Elas já querem saber, nossa, preciso viver a minha vocação, eu preciso começar a trabalhar e ganhar dinheiro, eu preciso, né? E elas usam essa palavra, eu preciso, sendo que o primeiro passo elas pulam, que é o passo mais importante nessa jornada. O primeiro passo é o passo mais importante de qualquer caminhada. E o primeiro passo é o autoconhecimento, é se conhecer de verdade. Então, esse é um ponto muito importante da gente se atentar. Não se conhecer de verdade é um sabotador quando a gente fala de vocação. Ok? Segundo ponto nesse sentido, não ter clareza a respeito dos seus objetivos de curto, de médio, de longo prazos. Então, o que você quer da vida? O que você quer da vida? Com o que você sonha? Quais são os seus principais sonhos na vida? Como é que você se visualiza daqui a 5, 10, 20 anos? Gente, não é à toa que as empresas, por exemplo, para quem está no mercado de trabalho, para quem trabalha em empresa, não é à toa que as empresas fazem esses tipos de perguntas nos seus processos seletivos. Primeiro porque elas querem saber como é que você está pensando estrategicamente a sua carreira, quais são suas perspectivas, quais são suas ambições. E segundo porque elas querem saber se as suas ações, se o seu currículo, dizendo assim, aponta para os objetivos que você tem, para as metas que você tem, né? E na nossa vida, vamos tirar o processo seletivo de lado, mas quando a gente começa a entender qual seria o caminho que faz sentido para a gente precisa ter muita clareza de quais são os nossos objetivos, sim, no curto, no médio, no longo prazo. E quanto mais detalhada for essa visão que a gente tem a respeito do que a gente quer, melhor. Né? E por que quanto mais detalhada melhor? Porque você vai ter mais clareza a respeito dos passos que você vai ter que dar para chegar onde você almeja. E você vai começar a avaliar se as suas ações de fato vão ao encontro dos seus objetivos. O que eu estou querendo dizer com isso, né? Para ficar mais claro, mais simples de entender. Sempre que eu converso sobre isso, né? Que eu falo sobre vocação e sobre a questão dos caminhos, eu me lembro de um diálogo bastante interessante entre a Alice e o gato, na história da Alice no País das Maravilhas. Em um determinado momento da história, não sei se vocês se lembram dessa parte ou se vocês conhecem, mas em determinado momento da história, Alice se vê diante de uma encruzilhada. Então, muitos caminhos pelos quais passar, muitas possibilidades, muitas direções, ela está ali perdida sem saber o que fazer. E aí o gato matreiro, escondido atrás da árvore, percebendo a confusão da Alice, se aproxima dela e pergunta assim: será que eu posso te ajudar? E aí a Alice fala para o gato: olha, eu gostaria de saber qual caminho tomar. E aí o gato pergunta assim para Alice, ou fala assim para Alice, melhor dizendo: olha, Alice, isso depende de para onde queiras ir. E o que a Alice fala para o gato? Isso pouco importa. E aí é que vem literalmente o pulo do gato. Porque o que o gato vai falar para Alice?
Se pouco importa, qualquer caminho serve, né? E essa é a questão, esse é o grande ponto. Se você não sabe para onde ir, se você não sabe aonde você quer chegar, qualquer caminho é o caminho. Qualquer caminho serve, o que aparecer você vai fazer, né? Você vai tender aqui a atirar para todos os lados. Por quê? Porque você não tem clareza dos seus objetivos. Agora, você só vai ter clareza de qual é o seu caminho, do que faz sentido para você, a partir do momento que você se conhecer de verdade. Aí sim, você vai poder experimentar alguns caminhos que fazem sentido. Só que essa clareza é muito importante, né? Não na questão de você conseguir visualizar o ponto de chegada com riqueza de detalhes enquanto você ainda está na caminhada, mas na questão de você saber que direção que você está tomando, né? Você está indo em direção a quê? Faz sentido o caminho que você está tomando? E sempre reavaliar essa rota, porque se for o caso, você vai ter que recalcular a rota mesmo. E tá tudo bem, mas quanto mais clareza você tiver a respeito dos seus objetivos, melhor. E muitas pessoas pecam nisso também, né? Às vezes elas ficam tão agoniadas, tão angustiadas quando elas pensam na questão da vocação, imaginando que a vocação, que o piano da vocação vai cair em cima da cabeça delas, ou que a vocação vai bater na porta delas e falar: oi, prazer, eu sou a sua vocação. E na verdade a gente sabe que não é assim que acontece, né? Vocações não são descobertas, vocações não são encontradas. Nesse sentido de que, olha, encontrei a minha vocação, ela está aqui atrás da porta. Não é assim que funciona. As vocações, elas vão se transformando em vocações, na medida em que a gente se aproxima de pessoas, de lugares, de situações, de atividades que fazem com que a gente se sinta em casa, que fazem com que a gente tenha a sensação de que aquele de fato é o nosso caminho, né? Que fazem com que a gente pense: poxa, que bacana essa trajetória, que bacana passar por isso que eu estou passando, que fazem com que a gente aproveite a experiência, com que a gente curta o momento. É assim que a gente vai descobrindo, se podemos dizer assim, mas assim que as vocações vão se transformando em vocações. E aí quando a gente para se dar conta da coisa, você já está vivendo uma coisa muito bacana, uma coisa que você construiu, às vezes, sem a pressão do tenho que fazer, tenho que ganhar dinheiro, tenho tudo agora o tempo todo. Não, você se permitiu experienciar, se permitiu viver aquilo. Eu falei sobre isso na live passada, que está inclusive disponível no meu canal do YouTube, para quem não assistiu, na playlist Vocação. Eu falei justamente sobre isso, que às vezes as pessoas, elas não vivem de fato a vocação delas porque existe tanta cobrança nesse começo, né? Tanta pressão de ter que ter resultado, principalmente financeiro nesse começo, que o barato de viver a vocação, né? Que o gostoso de você ir sentindo se aquilo tem a ver com você, isso se perde no meio do caminho, né? E lembra, vocação é chamado. E se eu estou escutando outros chamados do tipo: não, você tem que fazer isso, não, você tem que fazer aquilo, não, é assim que dá dinheiro, não, esse que é o caminho. Como é que você quer experimentar a sua vocação? Ou experimentar possibilidades de caminhos que podem ser o caminho da sua vocação? Então a gente precisa, sim, ter clareza do que a gente quer, ter clareza dos nossos objetivos de curto, de médio e longo prazos, porque essa clareza vai nos ajudar a entender o que a gente quer para a nossa vida. Né? Quais são os nossos sonhos, como é que a gente se visualiza no curto, no médio e longo prazo, como é que a gente se imagina daqui a 5, 10, 20 anos. Isso ajuda, nos ajuda a pensar, a refletir sobre a nossa vida, a refletir sobre o que a gente quer. Só que a gente não pode colocar pressão nisso, a gente não pode se cobrar a ponto dessa cobrança nos impedir de viver a nossa vocação. Ou então, nos impedir de que algo que a gente gosta de fazer se transforme na nossa vocação. Entende? A gente precisa se permitir na vida. E esse primeiro passo, esse começo, é mais um experimento do que qualquer outra coisa. Ok? Então, mais um ponto a se observar. Sim, temos que ter clareza a respeito dos nossos objetivos de curto, médio e longo prazos, porque a clareza a respeito desses objetivos, da onde a gente quer chegar, vai nos ajudar a pensar o que podemos fazer para chegar lá. E quando eu penso no que eu posso fazer para chegar lá, eu começo a me conectar com coisas que são importantes para mim.
com coisas que significam para mim. E quando eu começo a me conectar com coisas que são importantes para mim, que significam para mim, que tem a ver com pessoas, com lugares, com situações, com atividades que me fazem sentir em casa, eu estou transformando essa realidade na minha vocação. Eu estou ouvindo o chamado, eu estou sentindo o chamado, eu estou seguindo o chamado. Claro até aqui? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Vocês estão tão caladinhos aqui, então tô partindo do pressuposto que está todo mundo entendendo, que está todo mundo me acompanhando aqui. Tá claro até aqui para todo mundo? Então vamos lá, vou continuar. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, alguma colocação, algo que acredita que vai contribuir aqui para a nossa discussão, pode trazer para a roda. A Fê está falando aqui que autoconhecimento é essencial. E como é essencial, né, Fê? Como é essencial a gente se conhecer, como é essencial a gente se compreender. E mais do que isso, a gente se olhar com um olhar generoso também. Né? Eu sempre costumo dizer isso. Às vezes nós somos muito mais compassivos, muito mais pacientes, muito mais compreensivos com as outras pessoas do que com a gente, né? A gente perdoa nas pessoas coisas que, se a gente faz com a gente não se perdoa, né? Nós tendemos a nos cobrar muito mais do que a gente cobra o outro. Então, esse é um outro ponto também. Ele não seria o terceiro ponto, mas eu já vou para esse ponto, que é o ponto de você não se achar merecedor, né? Já pulo e depois eu falo outro ponto que eu falaria como terceiro, porque a ordem dos fatores aqui não vai alterar o resultado, não, fiquem tranquilos. Mas é porque a questão do não me achar merecedor é um ponto que sim, né, te impede, de repente, de criar uma realidade mais alinhada com a sua vocação. Por quê? Porque, de repente, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu gosto de fazer, eu sei o que me conecta com a minha essência, o que me faz bem, só que eu não me acho merecedor de viver aquilo. Né? Eu cultivo perguntas do tipo: quem sou eu para fazer tudo isso? Quem sou eu para conseguir tudo isso? Quem sou eu para merecer tudo isso? Quando a reflexão que a gente tem que fazer, ou as perguntas que a gente tem que se fazer, são contrárias a esse tipo de raciocínio. Quem sou eu para não merecer? Quem sou eu para não fazer? Quem sou eu para não conseguir? Quando eu já me saboto dessa maneira, achando que, olha, gosto de fazer isso, é isso que a minha alma clama, né? É isso que faz os meus olhos brilharem, que faz o meu coração bater mais forte, só que eu não sou merecedor, eu não sou bom o suficiente, não vai dar certo. Eu já estou me sabotando, né? Eu já estou me dando a sentença, eu já estou dizendo para mim mesmo que não adianta fazer nada. Né, que eu posso me esforçar, que eu posso tentar, mas que vai ser em vão. Então, se você mesmo já está se dizendo que vai ser em vão, por que você vai se esforçar? Por que você vai tentar? Você já disse que não vai dar certo. Então, essas histórias que contam pra gente, essas histórias que a gente se conta, esse é o quarto ponto, eu ia falar isso em terceiro, mas agora vem como quarto ponto, também são extremamente prejudiciais. Então, na verdade, essas histórias todas e a questão do não se achar merecedor, tudo isso faz com que a gente sinta medo, né? E o medo, quando a gente só consegue enxergar ele na nossa frente, o medo paralisa. Então, o que eu tô querendo dizer com isso? Vamos trazer, então, o terceiro e o quarto pontos, né? Que é o não se achar merecedor e você acreditar nas histórias que te contam e você começar a se contar histórias também de autossabotagem. É quando você fica se dizendo que, primeiro, você não é bom o suficiente, você não vai conseguir. É quando você fica extremamente preocupado com o que os outros vão pensar ou falar ao seu respeito. É quando você se cobra de uma maneira que te impede de experienciar aquilo, né? Aquele caminho, de aproveitar aquele caminho. E é quando também você começa a dar ouvidos para todo tipo de opinião. Para todo e qualquer tipo de opinião. Então, te contam a história de que fulano tentou e não deu certo, pronto, você já acha que vai acontecer com você. Te contam a história de que fulano seguiu por tal caminho e ele acabou que se lascou naquele caminho, pronto, você acha que vai acontecer com você. Te contam a história de que, olha, é melhor não trocar o certo pelo duvidoso, porque aconteceu tal e tal coisa comigo, ou com fulano, ou com ciclano, pronto, você já acha que vai acontecer com você.
né? Então, é essa tendência que a gente tem de acreditar nas histórias que nos contam, principalmente se a gente está numa onda de medo, e aí qualquer história que nos contam que aciona esse medo na gente, o medo que já está dentro da gente, pronto. Né? É desculpa para não fazer, para não agir, já nos paralisa de alguma maneira. Então, esses dois pontos, eles são pontos extremamente importantes da gente focar, da gente prestar atenção, não no sentido de ficar focando de que eu não sou merecedor, não no sentido de ficar focando nas histórias que me contam. Pelo contrário, no sentido de focar como observador e entender se a gente não está se deixando sabotar por isso. Né? Então, porque me falaram que assim não é melhor, porque me falaram que isso não dá dinheiro, porque me falaram que isso não dá certo, porque me falaram que é difícil demais, porque me falaram que é impossível, eu desisto, né? Ou começo a me contar esse tipo de história também, né? E começo a acreditar nesse tipo de história. Aí começo a não me sentir merecedor, começo a me sabotar, a me auto-sabotar nessa trajetória. Então, eu gosto de determinadas coisas, eu gostaria de fazer determinadas coisas, só que as histórias que me contam, as histórias que eu me conto, me sabotam. Né? E aí vem a questão do não merecimento, pronto, né? Casadinha perfeita para autossabotagem, para paralisação, para procrastinação, para não fazer o que a gente sabe que a gente veio fazer, ou por não fazer o que a nossa alma está clamando naquele momento. Então, é muito importante a gente se atentar para isso. Bom, podemos ir então, olha só como estamos indo rápido, vocês não tem nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, tá tudo certo, né, gente? Vamos lá, se tiverem dúvidas, se tiverem perguntas, se tiverem questões para trazer, mais uma vez, tragam, que elas são sempre muito valiosas. Mas então eu vou continuar, tá bom? Então, bora lá. Um quinto ponto que eu trouxe aqui é o apego excessivo ao passado. E eu sempre gosto de trazer esse ponto porque é um ponto extremamente importante quando a gente pensa na questão da vocação. E por que eu estou dizendo isso? Eu atendo muitas pessoas que já alcançaram patamares considerados socialmente bem-sucedidos nas suas carreiras e que cultivam um pensamento assim, olha, eu vou abrir mão de tudo que eu conquistei, de tudo que eu já fiz, de tudo que eu já sou, para de repente começar do zero numa área completamente diferente, né? Ou eu já tô tão avançado num caminho, né? Eu já conquistei tanta coisa, e aí eu vou ter que começar de novo num outro caminho que eu nem sei como vai ser, que eu nem sei se vai dar certo. E aí vejam bem como isso pode ser uma autossabotagem. Primeiro porque você não está perdendo nada, né? Experiências que a gente viveu na vida, né? Coisas que a gente fez, que a gente conquistou, elas ficam com a gente. Ninguém tira isso da gente. Ninguém pode te tirar o que você viveu, o que você sentiu, o que você experienciou. Isso é seu. Segundo ponto, nós somos os acúmulos, ou o acúmulo, melhor dizendo, das experiências que a gente vive ao longo da vida, né? Então, quem eu sou hoje, o que eu sei hoje, tem a ver com o que eu vivi, com o que eu li, com quem eu conheci, com as situações que eu tive que lidar na minha vida, e tudo isso foi importante para mim, né? De repente, eu estou num nível, num estágio de maturidade maior do que no passado, em função das experiências que eu vivi, das coisas que eu aprendi, né? O tempo ali, ele foi precioso para nos lapidar de alguma maneira. E terceiro ponto, que eu também falei na live passada, e que é sempre bom trazer à tona de novo. Do que adianta você já estar lá na frente num caminho que não está te levando em direção aonde você quer chegar? Né? Então eu tô lá jogando o jogo, tô no tabuleiro do jogo da vida e já andei várias e várias casinhas nesse tabuleiro. E aí eu descubro lá na frente que aquele caminho que eu tô seguindo não é o meu, que ele não está me levando em direção aonde eu quero chegar. Então, por mais adiantado que eu esteja, eu vou continuar nesse caminho só porque eu já tô adiantado, ou para mim faz mais sentido voltar algumas pecinhas no tabuleiro, ou várias pecinhas nesse tabuleiro do jogo da vida, para recalcular a minha rota e aí sim seguir por um caminho que faça sentido para mim. Seguir por um caminho que efetivamente me leve aonde eu quero chegar.
Entende a questão? E essa é uma reflexão que cada um tem que fazer, é uma reflexão extremamente pessoal. E essa ideia também de que vou começar do zero, a gente não começa do zero. A gente não começa do zero. Por quê? Justamente porque você tem um know-how, você tem experiência, você tem bagagem, né? Você viveu muitas coisas na sua vida, né? Nós trazemos uma bagagem de coisas que vão nos ajudar de alguma maneira. Então a gente não começa do zero em nada. Nós já começamos desde o momento que a gente nasceu. Então, mesmo que a gente tenha que recalcular a rota, seguir por um outro caminho, que de repente é um caminho diferente do caminho que a gente imaginava, que era o nosso caminho, ou de repente o caminho que a gente seguiu por um tempo fez sentido pra gente, deixou de fazer, né? Você ter que voltar algumas posições nesse tabuleiro não implica que você vai começar do zero. Você vai começar com muito mais bagagem, né? Com muito mais aprendizado, de uma maneira muito mais madura, com muito mais clareza de repente. Então, a gente precisa começar a avaliar. Faz sentido eu continuar num caminho que eu já diagnostiquei, que eu já percebi que não é o meu, porque eu já estou avançado nesse caminho, ou talvez não seria o caso de voltar às posições e aí começar de novo, não do zero, mas começar de novo no outro caminho, mesmo que eu tenha que voltar algumas casinhas. Então, essa é uma reflexão importante e, de repente, você não está conseguindo cocriar uma realidade mais alinhada com a sua vocação porque você não está se permitindo viver a sua vocação, né? Porque você está com medo de abrir mão das coisas que você conquistou no seu passado, porque você tem um apego excessivo ao seu passado. Ou porque, de repente, no passado você tentou fazer isso e as coisas não saíram da maneira que você imaginava. Porque tem isso também, né? Quando você olha para o seu passado e aí você condiciona o seu presente e o seu futuro ao que te aconteceu no passado. Então, de repente, no passado eu tentei de uma maneira e não deu certo, eu arrisquei algumas coisas na minha vida e aí não saíram do jeito que eu imaginava, e aí eu trago esse pensamento para o presente achando que vai acontecer exatamente a mesma coisa. Quando, na verdade, eu sou uma pessoa completamente diferente, as circunstâncias são outras, quando, na verdade, eu já tenho essa referência de coisas que eu fiz e que eu posso fazer diferente agora. Olha que bacana, olhar para o passado com esse olhar de aprendizado. Bom, no passado eu fiz dessa maneira e não saiu como eu imaginava. Olha que maravilha, eu tenho o presente agora, eu tenho agora, neste momento, para tentar de uma outra maneira, para fazer diferente. Porque nós vamos aprendendo com os nossos erros, com as nossas quedas, com os nossos tombos. Pensa na criança que está aprendendo a andar. A criança ela tem uma capacidade natural de aprender a andar, ela aprende a andar naturalmente. Ela não precisa que você fique dizendo assim, olha, agora você vai colocar esse pé aqui, agora é esse, flexiona mais o joelho, faz assim, não, faz assim com a coluna, não sei o quê. Você não fala isso para a criança. Você não dá a direção, você não aponta o caminho. A criança sabe qual é o caminho. A criança sabe qual é a direção. Só que ela vai precisar cair, ela vai precisar se machucar, ela vai precisar apoiar, às vezes, ali nos móveis, em você. Ela vai precisar de ajuda em alguns momentos. Por quê? É isso que vai fazer com que ela aprenda. Então, são as nossas experiências que vão fazer com que a gente aprenda as coisas, né? E é assim, é um passinho de cada vez, é um aprendizado. Então, não olhe para o seu passado achando que o que aconteceu no passado vai se repetir agora, porque agora as circunstâncias são outras, né? Talvez o seu olhar para as coisas é que continue o mesmo. Talvez você continue se enxergando o mundo, enxergando as pessoas de uma mesma maneira. E aí, se você está enxergando tudo de uma mesma maneira, como é que você quer, né, que as coisas sejam diferentes? Então, talvez você precise mudar o seu olhar, porque tenha certeza que as coisas mudaram. E eu gosto de falar também nessa questão do passado, quando o passado foi muito bom, né? Quando você fala assim, não, o meu tempo de arriscar ficou no passado, o meu tempo de amar ficou no passado. Tudo que eu tinha que ter vivido, o que eu tinha que ter amado, tudo que eu tinha que ter feito, pertence ao passado. E aí, pronto, você se matou e não tá sabendo. Porque se você tá se dizendo que você não tem mais o que fazer aqui no presente, no agora, porque a sua felicidade se encerrou no passado, o que você tá fazendo aqui, né? Mais uma vez eu digo, o passado, ele é parte da nossa história, mas ele não é a nossa história, né? Ele é um capítulo da nossa história, ele não é a história inteira. E se você tá aqui agora é porque você tem a chance de
começar de novo, escrever um novo fim, né? Fazer diferente, olhar para o passado e buscar tirar do passado aquilo que ele tem de bom. Aí você fala que você não consegue mais imaginar que você pode ser tão feliz como você foi no seu passado. Então, assim, você já está se dizendo que a felicidade para você não é mais possível. Quem foi que te disse que você não pode ser ainda mais feliz do que você foi no seu passado? Então, essa é uma questão importante, né? Uma reflexão importante da gente fazer. E que pode nos sabotar em relação à nossa vocação, em relação ao nosso caminho. Porque, de repente, eu não estou conseguindo co-criar uma realidade mais alinhada com a minha vocação, porque eu estou presa ao passado, eu estou apegada ao que eu fiz no passado, estou apegada ao que aconteceu no passado. E aí eu não vou para frente. Qual que é o sentido da vida? É para frente, né? Sempre que falam, mas qual é o sentido da vida? Eu falo para frente. O sentido da vida é para frente, é seguir em frente. Olha para o passado como referência e não como o juiz, né? O que vai dar a sentença do que vai acontecer. E, gente, esses pontos todos, né? O não se conhecer de verdade, não ter clareza sobre quais são seus objetivos de curto, médio e longo prazos. Então, o que você quer da vida, com o que você sonha, como é que você se imagina daqui a 5, 10, 20 anos. A questão é de você acreditar nas histórias que te contam e você também começar a se contar historinhas que vão te auto-sabotar. A questão do não se achar merecedor e esse apego excessivo ao passado, tudo isso é trabalhado de uma forma mais aprofundada, claro, no meu curso online Caminho da Vocação. Eu não sei se vocês acompanharam, se estão acompanhando o workshop do Caminho da Vocação. As aulas gratuitas ainda estão abertas, ainda estão disponíveis. Então, se você não está acompanhando, eu vou deixar o link aqui na descrição dessa live, na descrição desse vídeo, para você poder acompanhar, porque essas aulas ficam disponíveis por tempo limitado. A gente oferece essas aulas, esse workshop gratuito do Caminho da Vocação, numa plataforma específica. Você pode baixar ali o e-book Caminho da Vocação, guia prático para quem ainda não sabe o que quer fazer da vida, que é um guia extremamente completo, pontual, vai direto ao ponto, é sem enrolação, com perguntas de coaching, com reflexões de coaching que vão te ajudar nesse caminho a gerar mais clareza a respeito do caminho da sua vocação. Cada aula também tem o seu PDF com exercícios e atividades muito interessantes para te ajudar nessa jornada, para te ajudar nesse caminho. Só que tudo isso fica disponível por tempo limitado. E no meu canal do YouTube, para quem não segue o canal, também tem que colocar o link aqui na live, se você está me assistindo pelo YouTube, então dá uma olhada na playlist Vocação. No meu canal do YouTube tem uma playlist chamada Vocação, e ali tem vídeos voltados exclusivamente para a questão da vocação. Então tem toda uma série Vocação ali na playlist. Esses vídeos eles foram bastante assistidos, eu recebi muitas mensagens, muitos comentários relativos à série Vocação, pessoas agradecendo, pessoas extremamente felizes, né, com a possibilidade de acompanhar essa série. Então, não deixe de acompanhar também. E a série Vocação, ela fica disponível por tempo indeterminado. Tá lá no canal, tá lá aberta. Agora, o workshop, não. O workshop Caminho da Vocação, o workshop gratuito Caminho da Vocação, ele só fica disponível por mais uns dias. Então, não deixe de assistir às aulas. E, como eu falei, estou com as inscrições abertas para o curso online Caminho da Vocação. E o que é esse curso online, gente? Ele é um curso composto por videoaulas, por exercícios práticos, por vários outros bônus voltados para a questão da vocação que vão te ajudar a gerar mais clareza a respeito do caminho da sua vocação. Então, se você está precisando gerar mais clareza a respeito dos seus talentos, das suas paixões e sobre como é que você pode alinhar esses talentos e paixões num trabalho que faça sentido para você. Se você precisa gerar mais clareza a respeito de quem você é, do que você quer para a vida, né, dessa questão dos seus objetivos, das suas metas. Se você precisa de ajuda nesse sentido, na questão da vocação, de mapeamento de talento, paixão, de pensamento estratégico mesmo, de estratégia em relação a desenhar um estilo de vida, um estilo de trabalho que tem a ver com quem você realmente é. Então, o curso online Caminho da Vocação
é para você. Esse curso é um curso bastante completo, como eu falei, e eu dou todo o suporte para os alunos. A gente tem uma comunidade fechada no Facebook só para alunos do Caminho da Vocação. Todas as dúvidas, todos os comentários, todos os insights, tudo que está rolando com cada um ao longo do curso é postado lá na comunidade e eu sou extremamente atuante ali. Eu respondo a todos os alunos, a todas as dúvidas, a todas as questões que forem surgindo ao longo dessa trajetória. Então, é um curso bacana, é um curso muito completo para você ter acesso a mais informações sobre o Caminho da Vocação. Além de me perguntar diretamente, pode me mandar inbox, pode me mandar e-mail. Fique à vontade para perguntar o que você quiser em relação ao Caminho da Vocação. Você também pode assistir ao 4º vídeo desse workshop gratuito. Eu explico como é que funciona de uma forma muito básica e pontual, sem firula, sem enrolação, sem floreio, sem acionadores, né? Sei lá, persuasivos nem nada. É explicando de forma clara, de forma simples e objetiva como é que funciona. Só que você tem também a descrição da estrutura do curso e de todos os bônus que vão ser oferecidos com o curso. Então, vale a pena entrar nesse link. O link já está aqui, já está na descrição da live. Então, entre no link para você ter acesso a essas informações. A gente tem módulo de autoconhecimento, claro que o primeiro passo nessa trajetória é autoconhecimento. Temos módulos relativos a talentos e paixões. Temos um módulo exclusivo da vocação, que vai tratar a questão da vocação. Temos módulos relativos a como você construir o trabalho que você ama, o que é essa questão do trabalho que você ama, e temos um módulo de entrar em ação, de efetivamente fazer a coisa acontecer, em que eu trago estratégias que eu usei na minha própria trajetória, que os meus clientes, que os meus coaches usam nas suas próprias trajetórias, para conseguir fazer essa transição de onde você está para onde você quer chegar, para você conseguir efetivamente na prática, viver a sua vocação. Então, é uma oportunidade muito bacana. Esse curso Caminho da Vocação, ele está por um valor extremamente acessível, é um valor que está abaixo do valor de mercado, abaixo do que ele valeria de fato. Por quê? Porque eu quero te ajudar. Eu tenho uma necessidade muito grande de te ajudar. Esse curso online, Caminho da Vocação, é um curso que ele tem o valor mais baixo de todos os meus cursos em termos financeiros. Mas eu acredito que o valor que ele oferece, o valor que ele agrega, é aquele valor que não dá para medir, que não tem dinheiro no mundo que pague. Que é a questão de você começar a se entender, é a questão de você começar a entender qual é o caminho da sua vocação e você fazer a coisa acontecer a partir dali. Então, assim, não tem como mensurar. Não perca a oportunidade de se inscrever nesse curso. Aproveita, eu só trabalho com turmas pequenas, eu prezo muito mais pela qualidade do que pela quantidade. Eu gosto de dar atenção para cada um, eu gosto de saber o nome de cada um, eu gosto de olhar no olho de cada um. Mesmo que não tenham esses encontros individuais, né? Não é um processo de coaching individual, mas eu gosto de saber quem é cada um ali, a carinha, eu gosto de interagir com cada um e eu sempre dou um suporte, eu sempre dou um suporte. Ninguém fica sem resposta, ninguém fica sem ter a sua dúvida esclarecida. Então, é uma oportunidade, mas muito bacana mesmo. Eu digo, gente, sem sombra de dúvidas, que o Caminho da Vocação é um curso que eu gostaria de ter tido acesso, que eu gostaria de ter feito na época em que eu estava perdidinha da Silva, na época em que eu estava me sentindo perdida, estava infeliz com as minhas escolhas de vida e de trabalho, não sabia o que eu queria fazer da vida, sabia que eu não queria estar onde eu estava, mas eu também não sabia onde eu queria estar, né? Então, se eu tivesse tido acesso a um curso como esse, meu Deus, né? Como o caminho teria sido menos árduo, como a trajetória teria sido menos árdua. A Lelê tá aqui, Lelê entrou, Leilane Chaves, a Lelê é aluna do Caminho da Vocação. Lelê, se manifesta aí, fala do curso, fala como é que ele funciona. A Lelê, ela teve resultados muito expressivos, ela era uma pessoa que participava muito também da comunidade, né, Lelê? E é um prazer ter você aqui. A Lelê é uma caminhante, a Lelê está em direção ao caminho da vocação dela, já gerou muita clareza nesse sentido. E ela pode falar para vocês também, né?
entre em contato com a Lelê, pergunta diretamente para ela, vai chegar mensagens para você, Lelê. Mas porque é uma pessoa que passou pelo curso Caminho da Vocação, é uma pessoa que fez o curso. Então, nada melhor do que você conversar com uma pessoa que fez o curso, de repente, né? E Lelê tá aqui. Deixa eu ver se Ana tá aqui, se outras pessoas do Caminho da Vocação estão por aqui. Se tiverem, eu falo o nome aí, porque estão entrando algumas pessoas, eu não estou conseguindo identificar todo mundo, mas para vocês perguntarem diretamente. Então, eu vou colocar aqui na descrição da live o link para o curso online do Caminho da Vocação, para você saber mais informações sobre esse curso, sobre a estrutura do curso, sobre bônus e tudo mais. Eu vou colocar também o link para o meu canal do YouTube, caso você esteja assistindo pelo Facebook, para você ter acesso à playlist Vocação. Vou colocar também o link para você se inscrever na minha lista VIP para ter acesso ao workshop gratuito, né? Ou então eu já vou colocar aqui o link direto para o workshop gratuito. E para minha lista VIP também, porque assinantes da lista VIP, gente, eles têm prioridade em tudo nessa vida, né? Os assinantes da minha lista VIP, eles ficam sabendo das informações, dos cursos, de tudo que tá rolando, eles têm acesso a textos, a vídeos sempre em primeira mão, sempre antes das pessoas, porque afinal de contas são as pessoas que se inscreveram ali na minha lista, né? Que demonstraram interesse em receber os meus conteúdos. Então, eu vou colocar link de tudo aqui para, de alguma forma, você ser ajudado nesse caminho. E quando eu falo de alguma forma você ser ajudado, é muito importante você pensar assim, né? A gente só pode ajudar quem quer ser ajudado. Então, se você, apesar de todas essas oportunidades que eu estou oferecendo, de coisas gratuitas, de coisas que são pagas, mas em valores extremamente acessíveis em comparação a outras coisas que estão sendo oferecidas, e modéstia à parte, eu ofereço o que eu ofereço com muita qualidade, com muita seriedade, com muita responsabilidade, são anos estudando, me dedicando, me aperfeiçoando, fazendo atendimentos. Então eu tenho uma experiência no que eu estou fazendo, né? Eu brinquei no workshop que eu e Cláudia Libier facilitamos aqui em BH, que a gente não tira as coisas do sovaco, né? E aí até virou um meme lá no workshop. A gente não tira as coisas do sovaco. É muito estudo, é muita dedicação, é muita pesquisa, é muita prática também. Sobretudo, é muita prática, é muita experiência, né? Eu tenho essa experiência, eu atendo demais, eu pratico demais, eu vivo aquilo que eu falo, né? E eu acho que esse é um ponto crucial quando a gente pensa em todo e qualquer curso que a gente vai fazer, né? Em todo e qualquer curso que a gente vai investir, principalmente, o nosso tempo, o nosso dinheiro, a nossa energia. Quem é que está viabilizando aquilo, né? Então, eu sou uma pessoa que eu busco sempre ter coerência entre aquilo que eu falo e aquilo que eu faço. Se eu estou oferecendo, é porque eu tenho todas as condições de oferecer um curso como esse, porque vem de muita bagagem, de muito estudo, vem de experiência prática, de vida. Eu passei por uma transição de carreira, eu passei pela essa questão de gerar clareza a respeito da minha vocação, e eu atendo diariamente pessoas que estão passando por essa situação também. A Fê tá aqui, Lelê tá aqui, deixa eu ver se tem mais coach aqui. Débora tá aqui. Olha as coach chegando, gente, que maravilha! Mas aí você chega no final dessa live, como assim? Ó, Débora tá aqui, Débora Fazio, minha querida coach, amiga, parceira, uma pessoa que eu amo do fundo do meu coração, foi minha coach. Fefê também, Fefê tá comigo na oficina de sonhos, né, Fê? Lelê tá aqui, deixa eu ver se tem mais coach aqui. Ah, deve ter, gente, porque é muito amor aqui nesse momento. Então eu tô falando com conhecimento de causa, tá bom? Bom, a live era para isso, era para trazer informações relevantes, né? Questões, mais do que informações, eu não diria informações, a palavra não é essa, mas reflexões. Essa é a palavra. Reflexões interessantes para vocês começarem a fazer e pensar de fato, né? Por que eu não estou conseguindo co-criar uma realidade mais alinhada com a minha vocação? O que está pegando? Será que eu não estou caindo na armadilha de não saber quem realmente sou? Será que eu ainda não tenho clareza a respeito dos meus objetivos de curto, médio e longo prazos? Eu ainda não sei o que eu quero da vida? Eu ainda não sei quais são os meus principais sonhos, né? Eu ainda não sei como é que eu me imagino? Eu ainda não parei para fazer essa visualização, para tentar me imaginar
no curto, no médio, no longo prazo, daqui a 5, 10, 20 anos? Será que eu não tenho acreditado demais nas histórias que me contam? E será que eu também não tenho me contado historinhas que acabam me sabotando? Será que eu não estou caindo nessa do não sou merecedora, do quem sou eu para fazer isso, né? Do quem sou eu para conseguir tudo isso? E será que eu não estou apegada demais ao passado? Ao que aconteceu no meu passado, ao que eu já construí no passado, ao que eu já fiz no passado, a quem eu já sou a partir do passado, e aí eu não consigo, de repente, recalcular a rota, e daí eu não consigo, de repente, seguir em outra direção, eu tô lá pegada naquele passado, naquela carreira que eu já sei que não traz mais felicidade, que não faz mais sentido para mim mais, mas é a carreira da bem-sucedida. Então, são questões que a gente precisa começar a refletir. Gente, a Mel tá falando aqui, tá todo mundo encantado. Encantada eu fico com você a cada vez que eu te vejo, a cada vez que eu te ouço. Sigam Mel Bracarense, fica a dica, sigam Mel Bracarense, principalmente se você é mãe e se você quer construir seu próprio negócio, porque ela é uma querida. Sigam Fernanda Ramos de Oliveira, que tá aqui, que é uma fotógrafa de mão cheia, principalmente se você mora em Porto Alegre e região, porque ela faz cada foto. Gente, essa pessoa, ela tem o dom, ela tem o talento de captar aquele momento que, muito mais do que técnica, tem a ver com sensibilidade. Então sigam a Fernanda. A Fê tem uma página linda que chama Nas Nuvens. É uma pessoa que literalmente ganhou asas e tá voando, e tá nas nuvens mesmo, e tá fazendo um trabalho incrível. Não é você entrar na página dela e ver as fotos dela, que você sabe que ela tá vendo a vocação dela. Porque cada foto mais sensível do que a outra, mais linda do que a outra, repleta de poesia, de amor. E isso é viver plenamente a vocação. O mesmo vale para Mel, né? É uma pessoa que ama tanto o que faz, que vive tão plenamente a vocação que você vê no olho dela, né? O olho dela brilha e você vê nos resultados que ela colhe. Gente, quando você faz o que você ama, com paixão, com entrega, o seu olho brilha, né? Você vai alcançando o resultado, você está entrando no fluxo do universo, no fluxo da verdade, da sinceridade. Não tem como dar errado. Uma hora os resultados vão chegar. Uma hora os resultados vão chegar. Tenha certeza disso. Não se pressione tanto, não se cobre tanto. Se permita viver, se permita experienciar, que é assim que a gente consegue encontrar o nosso caminho. Não o caminho que te disseram que você tem que seguir, mas o seu caminho. A Cíntia, Cíntia querida, a Cíntia estava no workshop Autoconhecimento mais Ação é igual a Cocriação aqui em BH. Deixa eu ver o que ela está falando aqui, Ana. Você está trazendo nessa live a resposta para uma pergunta que eu estava me fazendo. Eu estou sentindo a necessidade de respeitar mais o meu ritmo nesse processo de experimentar minha vocação. E é isso, se às vezes a gente quer atropelar as coisas, né? A gente tem um imediatismo muito grande e em função dessa ansiedade, em função desse imediatismo, a gente não se permite. E aí, o que era para ser um processo lindo, né, de encontro com a sua vocação, um processo lindo, né, de descoberta do que você realmente ama fazer, acaba se transformando numa pressão muito grande. E aí perde o sentido, né? Perde o propósito. E se a gente está em busca de mais propósito, a gente precisa respeitar os nossos ritmos, o nosso tempo, porque cada um tem o seu. Né? E esse tempo é fundamental. Quando eu olho para trás, gente, hoje eu estou numa fase da minha vida que eu não me arrependo do que eu fiz. Eu não me arrependo do que eu fiz, porque eu entendo que o que eu fiz, que o caminho que eu trilhei foi necessário para mim. Eu não seria a pessoa que eu sou hoje, o meu trabalho não seria o trabalho que é hoje, eu não tocaria as pessoas da forma que eu toco hoje se eu não tivesse passado por tudo que eu passei. Então, às vezes, a gente precisa, sim, se respeitar, dar tempo, silenciar, se permitir, para entender, peraí, esse é o meu caminho mesmo? Como é que eu quero saber se esse é o meu caminho mesmo? Se eu estou buzinando o tempo todo lá no trânsito, se eu estou xingando as pessoas, se eu estou apressado querendo passar na frente de todo mundo, se eu estou furando os sinais todos. Como? Eu estou furando o sinal. Sinal é o quê? É algo importante, é para a gente ficar atento. Então, fique atenta aos sinais, não fure os sinais, literalmente, né? E no sentido
figurativo da coisa também. Fique atento aos sinais, eles não estão ali por acaso. E a gente precisa respeitar isso, né? A gente precisa respeitar o nosso tempo. A Adri tá falando aqui, quando a gente tem uma formação transversal e as pessoas te acham louca. Dri, eu vou te falar uma coisa. O que não vai faltar no mundo é gente pra te achar louca, tá? Quando eu fiz a minha transição de carreira, quantas vezes eu ouvi que eu era louca, que eu era maluca, que eu ia me arrepender, né? Quantas vezes eu ouvi, você tá abrindo mão de um salário fixo todo final do mês, de férias remuneradas, 13º, bônus pro desempenho e não sei mais o quê, para começar a trabalhar sozinha por conta própria. Você é louca, você é maluca. Sabe o pensamento que eu fazia? Peraí, o que é sucesso para mim? O que é felicidade para mim? Eu entendi que para mim, lembra a pergunta que eu fiz no início da live? O que significa um sucesso e felicidade para você? Para mim tem a ver com liberdade, com criatividade. Mesmo que eu não tenha a segurança e a estabilidade, ou ao menos a ideia de segurança e estabilidade que eu tinha quando eu trabalhava como jornalista no mundo corporativo, nesse esquema CLT, né? Então, hoje tudo bem, eu não tenho férias remuneradas, eu não tenho 13º, eu não tenho bônus por desempenho, a minha produtividade depende só de mim. Se eu ficar doente, eu não posso dar um atestado para mim mesma, né? Nesse sentido. Só que para mim, isso tem a ver com sucesso e felicidade. Então, para mim, loucura maior seria continuar seguindo por um caminho que não era o meu, que não fazia sentido para mim. Para mim, loucura maior é isso, né? E não me dar uma chance, e não começar de novo, e não recalcular minha rota. Para mim, isso é muito mais são, faz muito mais sentido do que continuar preso a uma coisa que não me faz feliz. Claro, eu sempre falo, nesse processo todo, o planejamento é super importante. Meus coaches estão aqui, Fê tá aqui, Dé tá aqui, Lelê tá aqui. Eu sempre falo da importância do planejamento, eu sempre falo que é muito importante a gente ter um plano de ação consistente, né? Muito bem amarrado, muito bem estruturado, para que a gente faça as coisas com propriedade. Eu não estou falando para chutar o balde, não estou falando para largar tudo, não é isso. Sem um plano de ação consistente. Não é isso. Eu nunca indico que as pessoas façam isso, eu nunca digo nunca, mas disse nunca agora, né? Mas, tudo bem. Mas eu sempre digo, você tem que ter um planejamento sim. Eu estou usando muito essas palavras, né? Sempre e nunca, eu não gosto disso. Mas então, vamos dizer de uma outra forma aqui. Eu indico muito que as pessoas tenham esse planejamento, que elas tenham esse plano estratégico mesmo de ação, mas a partir do momento que você tem esse plano consistente, a partir do momento que você sabe o que você quer, a partir do momento que você está agindo ao encontro das suas metas e objetivos traçados nesse plano, loucura maior é não fazer o que você sabe que precisa ser feito. Loucura maior é você continuar seguindo por um caminho que não faz mais sentido para você. E aí, nesse sentido, eu volto a dizer, o caminho da vocação, o curso online, ele trata muito dessas questões. É por isso que eu trago lá no curso estratégias mais pontuais para você começar o seu processo não de uma forma grotesca, não do nada, mas que você comece com uma estratégia, né? Então eu trago uma porção de estratégias ali para que você comece a entrar em campo, mas de forma planejada, no seu ritmo, no seu tempo. Por isso que, gente, eu sou encantada por esse curso, e eu falo, meu Deus, por que eu não fiz esse curso antes? Né? E na verdade eu não fiz antes porque ele veio quando ele tinha que vir, né? Num estado já de maturidade profissional, né? De clareza a respeito desses sabotadores e das estratégias para driblar esses sabotadores. Peraí, a Cin tá falando aqui, a pergunta que fica martelando é se achar que quero fazer assim, estarei me sabotando. Tá, então, vê se eu entendi. Se está dizendo assim, então a questão de eu falar assim, eu preciso ter meu tempo, eu preciso respeitar meu ritmo. Será que é uma autossabotagem ou será que é porque eu realmente identifico essa necessidade de dar o meu tempo, dar o meu ritmo? Aí é uma questão importante. Muito importante essa sua colocação. Por quê? Porque às vezes é uma desculpa que você está se contando, né? E aí, como identificar isso? Se pergunte, eu tenho clareza do que eu quero? Tá claro para mim o que eu quero? A minha meta, o meu objetivo, né? Essas metas e objetivos estão claros para mim? Eu tenho clareza do que eu quero
De fato, se eu tenho essa clareza, se está óbvio para mim o que precisa ser feito, o que que eu já posso fazer em direção que vai me aproximar, que vai me levar em direção ao que eu quero, ok? Dentro do meu contexto, dentro da minha vida. E o que ainda não cabe a mim, né? O que nesse processo eu ainda preciso amadurecer mais. Então, são pontos interessantes de você refletir, né? Porque uma coisa é falar assim, não, eu preciso me dar um tempo mesmo, respeitar o meu ritmo. E aí isso vai te sabotando, e você vai se dando esse tempo, esse ritmo, ficar de eterno, lembra? Então, comece a estabelecer prazos para as coisas, né? Tudo bem, eu preciso me dar o meu tempo, eu preciso me dar o meu ritmo, mas peraí, das metas e objetivos que eu tenho, quando é que eu quero cumprir cada uma? Né? Dentro da minha realidade, quando é possível cumprir cada uma? Sempre percebendo isso. O que eu já posso fazer? O que já dá para fazer? O que não precisa ser adiado? O que eu já tenho clareza? Porque quando você começa a entrar em ação nesse sentido, chances são que você evite cair nessas armadilhas. Né, que você consiga driblar essas sabotagens. Então, é sempre se perguntar. E essa é uma questão muito importante que você colocou. Peraí, eu estou me auto-sabotando, né? Eu estou usando aí a mentira do perfeccionismo, dizendo que eu não estou fazendo porque eu sou perfeccionista demais. Eu estou, de repente, usando essa desculpa de que eu preciso respeitar meu tempo, meu ritmo, quando, na verdade, eu estou insegura, eu estou com medo. Então, o que está pegando para eu não agir? É insegurança, é medo, é preguiça? Ou, de fato, é a minha necessidade de me escutar, de silenciar, de respeitar o meu tempo? E aí, se você identificar que é a sua necessidade de se escutar, de respeitar o seu tempo, de respeitar o seu ritmo, porque você está atropelando coisas, porque você está fazendo, de repente, coisas que mais do que te trazer prazer e satisfação, estão te angustiando, estão te cansando, te deixando exausta, estão tirando a sua sanidade. Aí sim, silencia, dá o seu tempo, né? Porque às vezes as coisas acontecem mais rápido para uns e para outros de uma forma mais lenta, ou vice-versa. Então vamos imaginar como se a gente estivesse num trânsito mesmo, num caminho, né? Tem pessoas que dirigem mais lentamente, porque elas se sentem mais seguras, tem pessoas que pisam no acelerador, né? E cada um vai encontrando o seu ritmo. Sempre atenta aos sinais, sempre atenta às plaquinhas, né? O que a vida está querendo te dizer naquele caminho. E sempre se observando, sempre pensando, eu não estou agindo porque eu estou com medo, porque eu estou insegura, porque eu estou com preguiça, ou eu não estou agindo porque, de fato, eu estou agindo com zilhões de outras coisas que são as coisas que eu posso fazer nesse momento, e fazer mais do que isso vai tirar minha sanidade. Fazer mais do que isso está me causando uma angústia muito grande. Então, é uma reflexão importante de você fazer. Ok? Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Márcio chegou agora, boa noite. Humberto também, Gustavo, Dri. Gente, era isso, tá? O recado era esse. Não deixem de aproveitar os links, não deixem de curtir os links, no sentido de curtir, de se entregar ao conteúdo, né? Então tem, repetindo, série Vocação no canal do YouTube. Tem a playlist lá, você vai ver, vou colocar o link do canal. Tem o workshop gratuito Caminho da Vocação, cujas aulas ficam disponíveis por tempo limitado, então não vai deixar para a última hora, pelo amor de Deus. Tem aulas gratuitas, tem exercícios gratuitos, tem e-book gratuito. E tem o curso online Caminho da Vocação. Eu deixei o link aqui para você fazer a sua inscrição, para você garantir a sua vaga por esse valor, que está um valor mega acessível, desconto mega promocional, que eu quero muito te ajudar. Eu quero muito fazer acontecer. Eu quero muito que você gere clareza a respeito do caminho da sua vocação e que você viva plenamente a sua vocação. Então, eu quero muito, muito, muito. E o que eu puder fazer para te ajudar, eu vou fazer. Então, tá esse valor mega promocional. É um curso bastante completo. É só você dar uma olhada ali no quarto vídeo, nesse link que eu coloquei. E mais do que no vídeo em si, que ele tá muito objetivo mesmo, né? Tô explicando de uma maneira muito pontual. É você dar uma olhada na estrutura do curso, no que o curso aborda, nos bônus que são oferecidos. E lembra, tem a comunidade fechada no Facebook, que é o nosso momento de troca, de partilha. Eu faço lives exclusivas para os alunos do Caminho da Vocação, com dúvidas pontuais de cada um. Então,
né? Oportunidade de ouro que está se apresentando aí para você. Agarre essa oportunidade. Se abra para essa oportunidade. E é isso, né? Deixa eu ver aqui. Gente, eu não tô conseguindo ler. Eu sou meio. Eu me embolo um pouco, sabe, com essas tecnologias. Eu sei que a Mel tá falando aqui, Cíntia trouxe uma questão. Eu acho que eu respondi, né, Mel? A questão da Cíntia. Se te respondi, ficou claro para você? Você tem alguma dúvida ainda, alguma colocação? A Fê tá falando aqui, tu és demais, você é demais também, nós somos demais. É por isso que a gente trabalha junta, né, Fê? E quando eu falo trabalhamos juntos, porque coach é parceria. Coach é parceria, torcer pelo outro. E a Fê é minha coach amada, minha amiga de jornada, minha parceira de jornada. E se você é demais, se eu sou demais, você também é demais, entendeu? Como é que a coisa funciona por aqui, gente? Como é que a banda toca? Né? É parceria, é você querer ver outra pessoa crescer. E é assim que a gente cria um fluxo de abundância pra gente também, né? A Mel é uma prova disso, né? Eu não canso de falar da Mel, porque a Mel é a prova viva do fluxo da abundância, de como é que funcionam essas coisas, né? Por isso que ela só atrai pessoas maravilhosas. Eu conheci a Cíntia por meio da Mel, através da Mel, e é uma pessoa incrível que eu tive a honra de conhecer e estou muito feliz. A Fran tá aqui também. A Fran, ela também, a Fran é aluna da Escola de Buscadores. A Fran é minha buscadora querida. E ela tá falando aqui, Ana, acho que um ponto importante é abrir espaço na vida para essas reflexões, porque é necessário, super necessário, Fran. Super necessário. A partir do momento que você começa de fato a investir o seu tempo, não é gastar o seu tempo, é investir o seu tempo com essas reflexões. A partir do momento que você começa a olhar para dentro, né, e a de fato entender o que você quer, quem você você começa a gerar mais clareza. E você começa a entender de fato que todas as respostas que você procura estão dentro de você. Eu vou liberar, gente, na sexta-feira um texto sobre isso, né? É um texto que diz... que eu ainda não defini o título do texto, mas ele parte dessa premissa de que quem está enrijecido não se transforma, né? De que quem não se permite na vida, principalmente se permite olhar para dentro, não cocria, não sai do lugar, fica estagnado, por mais conhecimento que tenha. Então, esse texto vai ser um texto muito bacana que eu vou mandar diretamente para a caixa de e-mail dos assinantes da minha lista VIP. Então, eu vou colocar o link aqui, se você quiser receber esse texto em primeira mão, se você quiser ter acesso a esse texto, eu imagino que como a pessoa esperta e inteligente que você é, você vai querer ter acesso a esse texto, que é um texto bem bacana que eu escrevi hoje. Eu vou dar uma mexidinha nele ainda, né? Como eu sempre faço, eu começo a desenvolver as ideias, escrevo e depois eu lembro de algumas coisas e vou acrescentando. E ele vai ser liberado na sexta-feira. Então se inscreva na minha lista VIP para você receber. Ok? Gente, acho que agora é isso. Chegamos a um pouco mais de 1 hora de live. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Eu espero que tenha sido um momento produtivo, que tenha gerado insights, que tenha gerado reflexões importantes para vocês. Eu me coloco à disposição para responder quaisquer dúvidas que vocês tenham a respeito do curso online Caminho da Vocação. Eu vou ter o maior prazer do mundo em recebê-los aqui do outro lado, em ser a coach de vocês nessa jornada. Na jornada em busca do caminho da vocação de vocês. Então, se quiserem saber mais informações sobre o curso online, o link está aqui. Se só o link não for suficiente, me procurem, entrem em contato comigo, me mandem inbox, me mandem e-mail, me marquem postagem. Entre em contato comigo de alguma forma que eu vou ter o maior prazer do mundo em responder. Um beijo enorme para todo mundo que estava aqui, todo mundo me acompanhando. Um beijo enorme para as minhas coaches queridas, amadas, Fran, Dé, Fê, Lelê, para todos vocês que me acompanharam, Mel Bracarense, muita gratidão por tudo. Eu vou ser eternamente grata à sua generosidade. Você é um exemplo para mim de quem vive plenamente a vocação. Se amei a sua participação, amei a participação de todo mundo aqui.
muito obrigada também pela sua presença. A Rê está sempre presente nas lives. A Rê está perguntando aqui, como saber que estou no caminho certo? Até quando vale a pena? Rê, isso é um exercício de autoanálise e autorreflexão, de sempre você pensar, né? Eu estou me sentindo bem nesse caminho, né? Como saber se eu estou no caminho certo? É um caminho que está me fazendo me sentir bem, né? É um caminho que está me trazendo retornos positivos. É um caminho em que eu me sinto em casa. Essa é a grande questão. E até quando vale a pena é uma análise que você vai ter que fazer, né? Até quando fizer sentido. A grande questão é qual é o porquê que me fez começar tudo isso? Qual é o porquê, a razão maior que me fez começar a seguir por esse caminho? Se não faz mais sentido, né? Então talvez seja hora de repensar. Eu tenho um texto sobre isso, Renata Cruz, que está perguntando aqui. Eu tenho um texto sobre isso, já está no meu blog, que é justamente sobre isso. Até quando vale a pena perseguir, até quando vale a pena insistir, até quando vale a pena seguir por um caminho, né? Ou se não é dar murro em ponta de faca. Então, dá uma lida nesse texto, que esse texto vai te ajudar aí nesse processo, vai gerar clareza. Tá lá no meu blog, tá? No Cookies and Words. É só você entrar lá. Eu não me lembro exatamente o título do texto, mas ele é um dos textos mais recentes que eu postei no blog. Ele fala justamente sobre isso, até onde ir. Né? Como saber se não chegou a hora de desistir ou se ainda vale persistir, ainda vale seguir. Dá uma lida nele. Tá bom? Gente, é isso. Vocês começaram a mandar perguntas e dúvidas e tudo mais agora. Só que a gente já passamos de 1 hora de live. Eu vou deixá-los então com essas reflexões todas, com esses pensamentos todos, e estou acolhendo aqui com todo o amor do mundo, todos esses corações, todas essas curtidas, todo esse carinho, todo esse amor, que isso volte para vocês em dobro, em triplo, né? Que vocês consigam gerar cada vez mais clareza a respeito do caminho de vocês e que principalmente sejam felizes. Sejam felizes no agora, sejam felizes fazendo o que vocês já estão fazendo, que vocês encontrem motivos para agradecer, motivos para celebrar no agora, né? Que vocês não condicionem a sua felicidade também ao futuro, do tipo, eu só vou ser feliz depois que eu fizer isso, eu só vou ser feliz depois que eu acabar isso, eu só vou ser feliz depois que eu conseguir tal coisa. Não, seja feliz agora. Você já tem muitos motivos para agradecer e para celebrar no agora. As coisas podem não estar exatamente da maneira que você gostaria agora, mas tenha certeza, elas estão exatamente da forma que elas têm que estar. Não tenham dúvidas disso. O agora é o momento mais precioso que vocês têm. E se o agora está dessa maneira, é porque é exatamente disso que está acontecendo na sua vida que você precisa. É exatamente disso que você precisa. Então aprenda a ser grato, a celebrar, a ser feliz no agora também, né? Você pode ser ainda muito mais feliz, mas quem disse que você não pode ser feliz agora? Com o que você já tem, com o que você já fez, com quem você já é, com o que você já faz. Tá? Então esse é o recado final. Muita gratidão de verdade. Eu amo isso aqui. Eu amo, do fundo do meu coração. Isso aqui é a minha vocação. E é isso que eu nasci para fazer. É por isso que eu criei o curso online Caminho da Vocação. Porque isso aqui é a minha missão de vida. E eu vou ter muito prazer em cumprir mais plenamente a minha missão ao te receber no curso online de Caminho da Vocação. As portas estão abertas, as inscrições estão abertas. Se inscreva. Vem comigo, me deixa te ajudar, me deixa te dar a mão, me deixa acender a lanterninha para te ajudar a procurar essas chaves dentro da sua bolsa. Um beijo enorme para todos vocês, um beijo do fundo do meu coração e a gente se vê nas próximas lives, a gente se vê ao longo do caminho. Beijão, gente!